Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Os pássaros a cantar e o sol sempre a brilhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, crianças. Estou muito feliz, muito grata a Deus por mais um dia, por mais um EBD no Departamento Infantil da Igreja Batista Bíblica Salem. Estou muito grata a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Pois é, crianças, agora a gente vai cantar uma musiquinha que fala de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero que você cante comigo, porque eu sei que você sabe essa musiquinha. E diz assim: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois é, criança, para a gente agradar ao Senhor, a gente precisa ter fé e também ter amor, não é mesmo? Pois é, crianças. Agora a gente vai orar, porque a gente já vai começar a nossa lição de hoje, tá bom? Vamos falar com Deus agora? Feche os olhinhos para falar com Deus. Tem que ser bem quietinho, concentrado na hora da oração, tá bom? Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança, Deus. Obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Abençoa, Deus, cada família, Deus. Continue cuidando de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha, crianças, hoje a gente vai aprender uma lição muito especial. Sabe como é o nome da nossa lição? O Bom Pastor. Pois é, crianças, a nossa lição de hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Já pegou sua Bíblia? Pois é, pegue sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura comigo, tá certo? A gente vai ler o versículo 3 e o 4. Coloque o seu dedinho para você fazer sua leitura, tá bom? Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Crianças, vocês já se perderam algum dia? Vocês já se perderam no shopping, no mercado, em algum lugar assim? Vocês já se perderam de sua mamãe e ficou desesperado? Se você se perdeu, né? Sua mamãe e você devem ter ficado desesperado, né? Pois é, crianças, a história que a gente vai aprender hoje fala de alguém que se perdeu. Pois é, crianças, na época de Jesus, onde ele estava, sempre tinha uma grande multidão de pessoas. As pessoas gostavam muito de estar perto de Jesus, de aprender com Jesus, porque Jesus ensinava-lhes muito do amor de Deus. Pois é, e lá em certa vez tinha, sabe quem estava lá? Os escribas, os fariseus, os religiosos, e eles não gostavam de Jesus. Eles ficavam criticando a Jesus só porque Jesus era bom. Jesus fazia sempre o bem para as pessoas. Jesus estava sempre no meio dos pecadores, porque Jesus veio aqui na terra, crianças, para salvar e buscar o que se havia perdido. Pois é, crianças, Jesus ele veio na terra para salvar as pessoas. Pois é, então, crianças, os escribas ficavam criticando a Jesus e Jesus lhes contou uma parábola. E ele contou uma parábola para eles assim: um certo pastor, ele tinha 100 ovelhas. Tá vendo, crianças, as ovelhas do bom pastor? Ele tinha 100 ovelhas. E aí, esse pastor, ele sempre cuidava bem das suas ovelhinhas. Todos os dias ele levava suas ovelhinhas
para comer uma graminha, para beber uma água bem fresquinha e para passear no campo. Pois é, e ele cuidava muito bem das suas ovelhinhas. Ele ficava sempre por perto delas para que nenhum mal acontecesse com elas, porque o lobo, o cachorro, com um bicho poderia fazer o mal a elas, porque a ovelhinha, elas são indefesas, elas não têm uma defesa, crianças. Elas não conseguem se defender sozinhas, elas precisam de um pastor. Pois é, crianças, mas o seu pastor, ele cuidava muito bem das suas ovelhinhas. E uma certa vez, crianças, uma das suas ovelhinhas, que estava lá no campo com o seu pastor, ela fugiu, crianças. Ela saiu, olha, saiu quietinha, bem quietinha para o seu pastor não ver. Ela foi, tentando fugir, se afastando do seu pastor, se afastando cada vez mais. E ela fugiu, crianças. E aí, seu pastor não percebeu que ela fugiu. E quando chegou lá no aprisco, que o seu pastor contou suas ovelhinhas, ele começou a contar. Ele tinha 100 ovelhas. Ele começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou, crianças, em 99, ele percebeu que faltava uma ovelhinha. E ele ficou muito triste, crianças, porque faltou uma ovelhinha. Pois é, crianças, vocês acham que como foi que esse pastor reagiu? Vocês acham que ele foi atrás da sua ovelhinha? Tá vendo o pastor? Vocês acham que ele foi atrás da sua ovelhinha? Ou vocês acham que ele falou assim, ela quis isso, ela quis desobedecer, então ela que fique lá sozinha, não vou me importar com ela. Vocês acham que ele pensou assim ou vocês acham que ele foi lá em busca da sua ovelhinha que estava perdida? Pois é, ele foi sim, crianças. Ele foi em busca da sua ovelhinha que estava perdida. Ele foi lá, procurou, gritou, porque, criança, seu pastor, ele conhecia todas as suas ovelhas pelo nome. E ele chamou ela pelo nome, gritou e não encontrou, crianças. Mas ele continuou procurando, ele não desistiu. E aí, crianças, ele a encontrou, crianças. Ele encontrou sua ovelhinha e ela estava muito triste e machucada, crianças, porque ela desobedeceu seu pastor. E aí, seu pastor sabe o que ele fez? Colocou ela no colo, levou para o seu o aprisco, limpou suas feridas, deu banho, cuidou dela com muito amor e carinho. E aí, crianças, colocou ela novamente no aprisco, junto com suas amiguinhas. E ele fez uma festa para agradecer, porque sua ovelhinha voltou para o aprisco. Pois é, crianças, olha o cajado do pastor, ele sempre usava esse cajado, porque se alguma ovelhinha quisesse correr, ele ia puxar, não deixar ela fugir. Pois é, crianças, essa história nos lembra de quem? Do nosso bom pastor. Quem é o nosso bom pastor? Nosso bom pastor é Cristo, não é mesmo? Lá em João, crianças, em João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pois é, assim como o seu pastor foi lá em busca da sua ovelhinha que estava perdida, nós também temos um bom pastor, que é Jesus Cristo. Seu pastor cuidava das suas ovelhas, não é mesmo? E o nosso pastor é Jesus, ele cuida de nós, ele cuida de cada um de nós, nós somos as ovelhinhas de Jesus, não é mesmo? Pois é, e ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele veio aqui para o mundo, crianças, para morrer na cruz por mim, por você, pelo nosso pecado. Ele veio buscar o que havia perdido, sabia? Sabe quando é que a gente fica perdido, crianças? Quando a gente fica longe de Deus, quando a gente peca, quando a gente desobedece a Deus, a gente fica perdido como aquela ovelhinha. Mas Jesus, ele está sempre pronto para nos receber, mesmo quando a gente desobedece ele. Pois é, assim como aquele pastor acolheu sua ovelhinha,
Jesus também quer nos acolher, Ele quer nos libertar do nosso pecado. Sabia? Porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele morreu na cruz por mim e por você, sabia? Porque Deus, Ele tem um plano especial para todos nós, para cada um de nós. Porque Ele criou nós para vivermos para sempre com Ele. Mas o pecado, ele nos separa de Deus. Mas Deus, Ele criou um plano perfeito para que a gente voltasse a ter comunhão com Ele, sabia? Pois é. Agora eu vou mostrar para vocês o plano perfeito de Deus. Olha, crianças, está vendo aqui? Essa parte amarela, ela representa o céu. O céu, crianças, é a casa de Deus. Tá vendo o céu? Olha o céu. Aqui, crianças, é a casa de Deus. No céu não tem dor, não tem choro, não tem nada de ruim. Só tem coisas boas lá no céu. Agora, crianças, tem uma coisa, crianças, que não pode entrar no céu. Sabe o que é? O pecado. O pecado, ele não pode entrar no céu, porque pecar é fazer coisa feia, fazer coisas erradas, desobedecer a mãe, desobedecer o pai. Essas coisas é pecado e não agrada a Deus. E o pecado, ele deixa a gente bem longe de Deus, tá vendo? Aqui é o pecado. Ó, o coraçãozinho com pecado, criança, como é que fica? Cheio de feridas, tá vendo? Machucado, como estava a ovelhinha, tá vendo? A ovelhinha, quando ele achou, o bom pastor achou sua ovelhinha, como é que ela estava? Machucada, triste, né? Porque ela estava longe do seu pastor. Quando a gente fica longe de Deus, a gente fica assim, crianças, olha, nosso coração fica assim, triste, machucado, ferido. Pois é, crianças, é o pecado que deixa o nosso coração assim. Mas você sabia que Jesus nos ama? Que Deus nos ama tanto que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Pois é, em Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu na cruz e levou os nossos pecados. Pois é, crianças, mas nós que somos pecadores, nós precisamos tomar a nossa decisão, reconhecer que somos pecadores, que nascemos separados de Deus. A gente já nasceu assim, né, crianças? Lembra da nossa aulinha do pecado? Como o pecado entrou no mundo? Pois é, mas Deus não quer que a gente fique longe dele. Deus quer que a gente fique bem pertinho dele. Por isso que ele enviou seu Filho Jesus para morrer. Então a gente precisa reconhecer que Jesus é o Filho perfeito de Deus e entregar a nossa vida para Ele. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nosso coração fica assim, branquinho como a neve, tá vendo, crianças? Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente precisa crescer como uma plantinha. Como uma plantinha precisa de água para crescer, sol. A gente precisa de quê para crescer espiritualmente? Ler a Bíblia, orar, não é mesmo, crianças? A gente precisa crescer como uma plantinha. E aí, a gente vai morar onde? No céu, para sempre com Deus. Olha, crianças, agora a gente vai cantar uma musiquinha que fala do nosso bom pastor, que diz assim: meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele eu andarei. Crianças, e a nossa atividade da semana, você vai memorizar o versículo de João 10:11, que diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá certo? Você vai gravar e vai mandar para mim, tá bom? Vamos orar agora para agradecer pela lição. Deus, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma aula. Abençoa, meu Deus, cada criança, Senhor. Fala no coraçãozinho de cada uma delas, Pai. Abençoa cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Beijos. Até a próxima aula.